Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do módulo 5 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 2. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. O presente vídeo trata sobre o conceito de soluções ideais. Antes de mais nada, é muito importante que a gente tenha em mente o conceito termodinâmico de estados padrões. Ele é descrito da seguinte forma. Em termodinâmica, um estado padrão representa o estado real de uma substância numa dada temperatura e uma pressão de um bar. A pressão deve ser obrigatoriamente conhecida e especificada no seu problema. E essa é uma definição extremamente útil, principalmente quando a gente lida com a parte de reações químicas. A questão que nos leva aqui é a seguinte: a gente só consegue estabelecer um estado padrão a uma pressão de um bar? Ela é obrigatoriamente fixa dessa forma? Digamos que o estado padrão mais conhecido, o mais utilizado e o mais difundido nos livros de termodinâmica é um estado padrão a uma pressão conhecida de um bar. Entretanto, em algumas aplicações, é possível que você troque este valor de um bar para a própria pressão do sistema, desde que ela seja especificada, de que haja um valor atribuído a ela. Então, nesses casos, nós podemos alterar o estado padrão mais utilizado para um que nos seja mais conveniente, dependendo, é claro, da nossa necessidade de utilização. E por que nós estamos falando em estado padrão? Bom, ainda que não seja propriamente um estado padrão, seja mais um padrão de referência, às vezes utilizar o gás ideal ele pode ser um pouco complicado do ponto de vista comparativo. Ainda que a gente tenha uma oportunidade bastante abrangente de cálculos de propriedades residuais, né? A gente pode aí escolher um monte de métodos que a gente acabou vendo nos vídeos anteriores. Pode ser que o seu sistema esteja numa determinada condição, aonde observá-lo do ponto de vista comparativo a um gás ideal pode não ser uma boa ideia. Nesses casos, a gente pode levar em conta uma daquelas propriedades das equações de termodinâmica que nós também já discutimos em vídeos anteriores. É importante lembrar que uma relação matemática desenvolvida em termodinâmica frequentemente pode ser generalizada para outras condições. Nesse caso, nós estamos escrevendo uma relação super conhecida, que é a relação da variação da energia livre de Gibbs, mas ao invés de nós utilizarmos os índices de gás ideal, né? Você pode observar aqui que nós temos um valor zero aqui e um valor zero aqui também, né? Nesses dois casos, né, nessas duas variáveis, nós estamos identificando um padrão genérico, um modelo comparativo genérico. Então, ao invés de estabelecer o padrão como um gás ideal, o padrão de comparação, nós generalizamos essa expressão, deixamos ela em aberto para quaisquer padrões que nós desejarmos. Cuidado, eu não estou me referindo aqui, nós não estamos nos referindo aqui a um padrão de é, um bar e uma pressão especificada. Não é um estado padrão. Nós estamos aqui generalizando para um padrão de observação, né? Um padrão comparativo. E nesse caso aqui a gente chama isso de padrão genérico. Da mesma forma que a gente tem essa informação, se a gente for substituir esse genérico pelo gás ideal, aonde tem o valor zero ali, nós podemos substituir por gases ideais, né, pelo padrão de gás ideal, onde a própria fugacidade de um gás ideal é a minha pressão do sistema. Esse é um padrão comparativo bastante interessante e a gente já estudou bastante ele já é um velho conhecido nosso. Porém, é importante determinar que, a partir daqui, a gente também pode utilizar essa equação de padrão genérico para estabelecer uma outra forma de padrão que possa nos atender de uma maneira mais ampla. O que nós vamos fazer agora, então, pessoal, nada mais é do que estabelecer uma busca por um padrão alternativo ao que a gente já tem. O nosso padrão atual de comparação, onde a gente tem aqui a comparação de uma propriedade real e uma propriedade como um gás ideal na mesma temperatura e pressão do meu sistema, esse tipo de padrão é chamado de padrão residual. Ele tem inúmeras vantagens. A principal vantagem dele é justamente a facilidade do cálculo de qualquer propriedade residual. Porém, ele tem uma característica que pode não ser interessante para nós, dependendo do tipo de problema que a gente analisa.
Que característica é essa? Esse padrão ele é baseado num comparativo com o gás ideal. Pela descrição do modelo de um gás ideal, as partículas que constituem um gás ideal, elas são pontuais, elas não têm volume, elas não têm interações químicas significativas entre si, e, portanto, esse modelo ele é completamente incapaz de descrever a natureza química do meu sistema. Como o nosso foco agora é a termodinâmica de soluções, que tem ampla aplicação, tanto nos processos de equilíbrio líquido-líquido, equilíbrio líquido-vapor, e até mesmo no caso de reações químicas, seria muito interessante que a gente tivesse um parâmetro, né, um novo padrão de comparação, que levasse em conta a natureza química estrutural do meu sistema. Foi pensando nisso, então, que surgiu o modelo de solução ideal. O que seria uma solução ideal, então? Ela é aquela que apresenta, né, características ou as mesmas propriedades de uma substância pura na mesma temperatura e pressão do sistema. Veja só, o que isso significa? Uma solução significa que esse sistema é constituído obrigatoriamente de mais de uma substância, né? Ele é, no mínimo, uma mistura binária, uma solução binária. Mas não importa o número de componentes. Se isso tiver um comportamento padronizado, conforme nós descrevemos aqui, as moléculas que constituem o meu sistema, elas vão olhar umas para as outras e vão se enxergar como iguais. Ou seja, ainda que esse sistema seja de fato constituído por substâncias distintas, quimicamente e estruturalmente, essas substâncias se enxergam como se elas fossem iguais. Ou seja, essa solução ela tem um comportamento idêntico ao de uma substância pura. Isso pode nos trazer algumas vantagens. Por exemplo, quando a gente já sabe calcular, né, a gente já tem em vídeos anteriores o conhecimento do cálculo, por exemplo, da energia livre de Gibbs parcial molar. Temos aqui em relação ao seu coeficiente de fugacidade de mistura, e aqui nós temos a definição do que é esse coeficiente de forma aberta. Da mesma forma, a gente vai considerar que se eu utilizar o padrão ideal, ó, aparece o ID aqui, só tomem cuidado, tá? Isso daqui não significa que isso é um gás ideal, isso é uma solução ideal. Então, a energia livre de Gibbs parcial molar, ou seja, estamos iguais à leitura da primeira aqui. A diferença é que se eu estou considerando a solução ideal, eu tenho aqui ó, um parâmetro que tem que ser o coeficiente de fugacidade da minha substância pura. E por definição, essa relação é dada pela fugacidade em relação à pressão do sistema. Isso é uma definição do que é o meu coeficiente de fugacidade, certo? Se nós estabelecermos aqui uma diferença, então, entre uma condição real e ideal, exatamente como a gente fez em cima, só que com uma diferença de propriedades parciais molares, a gente chega nessa expressão. Nota que interessante, aqui, diferente do que a gente já teve até agora, a gente tem uma relação entre coeficientes de fugacidade, né? Da minha solução real, aqui é uma solução, e aqui da minha solução ideal. Só que como as propriedades da minha solução ideal são iguais às do puro, nós temos aqui o coeficiente de fugacidade do componente puro. Nós podemos, então, abrir isso daqui nas suas formas, de acordo com com as fórmulas acima, a gente vai substituir o termo de cima e o termo de baixo. A pressão é cancelada e a gente aparece aqui com este termo, ó, onde a parte de cima é a fugacidade do componente numa mistura, e na parte de baixo é a fração molar vezes a fugacidade do puro, que nós chamamos aqui de fugacidade de uma solução ideal. Bom, nós já temos então um conjunto de equações que pode descrever aí o meu novo padrão, não é isso? A gente não sabe se eventualmente vai conseguir calculá-lo de maneira adequada, mas nós já geramos aí um conhecimento sobre as relações possíveis entre as minhas propriedades de uma solução ideal e as minhas fugacidades. Resta a gente ainda reforçar, por assim dizer, o que seria essa solução ideal com um exemplo relativamente prático. Tá? Então a gente vai ver uma concepção visual do que seria uma solução ideal. Uma das soluções ideais mais conhecidas da termodinâmica é a famosa mistura entre benzeno e tolueno. Não importa a concentração em que eles estejam, eles quase sempre se comportam como uma solução ideal. O que significa isso? Bom, se você pudesse olhar logo de cara para essa imagem, você seria capaz, por exemplo, de identificar logo de cara qual que é o benzeno e qual que é o tolueno aí dentro? Não consegue, né?
Tá, tudo bem, não tem problema, você não precisa ficar chateado. Para ser honesto, nem as próprias substâncias conseguem diferenciar o que é uma e o que é outra. E isso é exatamente o sentido do que significa uma solução ideal. Mas como assim? É exatamente isso. Se você observar essa mistura binária, agora, é claro, com algum tempo adicional, você vai conseguir identificar, essa molécula é de benzeno, não, aquela é de tolueno. Mas logo de cara, quando você coloca todas essas moléculas juntas, por elas serem quimicamente similares, energeticamente similares, estruturalmente similares, a molécula de benzeno ela vai olhar aos seus arredores e ela não vai fazer nenhuma distinção entre outra molécula de benzeno que está ao seu lado ou uma de tolueno. Ela vai ter muito pouca noção de que há uma diferença de estrutura, diferença de composição química. Então, por mais que isso seja uma solução, todas as moléculas aqui dos dois componentes, elas têm mais ou menos o mesmo tipo de comportamento. As suas propriedades são mais ou menos iguais em mistura. E seria exatamente a mesma coisa se elas fossem puras. Então, isso é um exemplo muito ilustrativo do que significa a ideia, a concepção de uma solução ideal. Isso vai servir para que a gente tenha uma base mais reforçada para compreender os problemas que envolvem a análise e os cálculos de substâncias em condições de equilíbrio líquido-vapor, por exemplo, ou reação química, e que são tratadas do ponto de vista do padrão de uma solução ideal. Da mesma forma que a gente escreveu as propriedades para o caso de um padrão de gás ideal, né, as propriedades tanto parciais molares quanto as propriedades de mistura, a gente vai criar as mesmas relações, elas são iguais praticamente, para o meu padrão de solução ideal. Nota que interessante. Quando a gente escreve aqui em termos de solução ideal, a gente faz a comparação com o puro, e nós temos aqui a energia livre de Gibbs ponderada pela fração molar. Aqui, pessoal, fica só uma observação, tá? Por conveniência apenas, a gente escreve essas relações em termos de x e não de y, né, que seria a fração molar de uma fase líquida. E por que a gente faz isso? Porque, na realidade, frequentemente, uma forma interessante de aplicar esse padrão, de aplicar o padrão de solução ideal, é justamente para uma fase líquida, né? Em condições onde você tem, por exemplo, equilíbrio líquido-vapor, ou até mesmo uma reação química. Então, esse padrão ele é muito aplicado nesse tipo de sistema, nesse tipo de problema. Então, deixar as equações escritas em x não é nenhum erro ou nenhum equívoco. Da mesma forma que se você quiser escrever essas relações para a fase gasosa, basta trocar o x pelo y e a validade continua a mesma. Porém, quando a gente lida com fases gasosas, é claro que o padrão de gás ideal volta a ser muito mais interessante. Tudo bem? Da mesma forma que a energia livre de Gibbs, a gente pode escrever as mesmas relações para a entropia, para a entalpia e para o volume. Olha que interessante, principalmente do ponto de vista da entalpia e do volume. Como é que a gente traduz isso aqui? Né? Que a propriedade parcial molar de um componente numa mistura ideal é exatamente o valor que ela teria se ela tivesse pura. Ela não tem efeito de mistura significativo baseado na composição do sistema. E da mesma forma, se eu quiser saber a entalpia do sistema inteiro, basta eu multiplicar as entalpias dos puros pelas suas respectivas frações molares. Isso é muito similar ao que a gente viu para a mistura de gases ideais. Só que aqui a gente não está misturando gás ideal. A gente está misturando substâncias de espécies químicas diferentes, mas que se enxergam como iguais. A gente também não tem volume, olha, não tem variação de volume aqui. A gente não tem aquele efeito que eu falei para vocês de misturar 100 ml de etanol puro com 100 ml de água e a gente nunca chegar nos 200 ml, a gente chega em algo diferente disso. Uma solução ideal, quando se mistura, não tem esse tipo de efeito. E os cálculos são feitos, obviamente, da mesma forma que a gente já fez com as propriedades, utilizando aí propriedades parciais molares e propriedades de mistura, levando em conta gases ideais. Nós terminamos o nosso vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido aí a essência do que é esse novo padrão importante para nós. E ao mesmo tempo peço que tenham um pouco de paciência. Vocês devem ter observado que não tem nenhum exemplo numérico aqui ou nenhum tipo de aplicação direta. Acreditem em mim, a melhor aplicação desse conteúdo é no equilíbrio líquido-vapor, que vai ser
justamente o tema do nosso módulo 6. Então, lá a gente vai ter todos os exemplos de aplicação possíveis desse tipo de análise. E vai ficar muito mais claro para que serve é, todo esse embasamento teórico que a gente está fornecendo. Eu agradeço muito a participação de vocês nesse vídeo, eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido alguma coisa, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, postem nos comentários para que eu possa tirar as suas dúvidas. Eu agradeço a presença de todos e vejo vocês no nosso próximo vídeo.